Vamos lá, senhores, cumprimentando os senhores novamente. Nós vamos dar continuidade aí ao estudo do capítulo 1, que é a estrutura da matéria e radioatividade. Nesta aula, então, nós vamos trabalhar os estados físicos da matéria e os modelos atômicos. Nós vamos relembrar um pouquinho que nós trabalhamos no modelo atômico de Dalton. Vamos trabalhar o modelo atômico de Thomson, de Rutherford e de Bohr. Esse assunto os senhores encontram ali na página 14 até a página 23. E aí então no final dessa aula os senhores terão condição de resolver as questões 3 e 4 da página 37 do teu livro didático. Toda vez que você ouvir na química a gente falar de matéria, é tudo aquilo que é constituído de pequenas partículas, e a essas partículas, então, de acordo com o modelo atômico de Dalton, foram denominadas de átomos. Então, nesse sentido, o estado físico da matéria vai depender do maior ou do menor espaço que vai existir entre essas partículas, entre essas moléculas. Ou seja, da menor ou maior agregação dessas partículas. Isto está diretamente ligado em como os objetos se apresentam para nós. Nós vamos verificar cada um desses tipos. Então eu quero que os senhores agora compreendam que quanto maior é a energia existente em uma matéria, em um objeto, mais agitadas serão ou estarão as partículas. E, consequentemente, como elas estão mais agitadas, elas vão estar, então, mais afastadas. Então, quanto maior a energia, mais afastadas elas vão estar, mais agitadas elas vão estar. Quando eu falar de movimento, eu estou me referindo à energia cinética, que é o tipo da energia, então, que traz o movimento. Vamos, então, diferenciar agora cada um dos estados físicos dessa matéria. Nós sabemos que aqui, atualmente, na Terra, nós temos o estado sólido, líquido e gasoso. Eu falo nos dias atuais porque a gente não está muito distante de descobrir-se aí novos estados físicos da matéria com as descobertas que estão acontecendo no dia a dia. Então, vou começar com os senhores com o estado sólido. Senhores, as moléculas das substâncias que estão em estado sólido, elas vão estar muito próximas umas das outras. Elas vão estar muito agarradas, elas não vão ter quase espaço. A energia cinética delas é baixa, ou seja, o movimento é baixo. Por quê? Porque elas estão muito juntas, então é mais difícil movimentar. Então o movimento é muito pequeno, essa energia cinética é muito baixa. Então, nesse estado, eu digo que os objetos eles têm forma e volume constante. Eu quero que o senhor olhe aqui para este chaveiro. Este chaveiro aqui ele tem uma forma, que é uma forma retangular, e ele tem um determinado volume, ou seja, ele ocupa um determinado espaço. Se eu pego esse chaveiro e o coloco em um recipiente redondo, ele vai adotar a forma redonda ou ele vai continuar retangular? Se eu coloco ele em um recipiente triangular, ele vai continuar dessa forma retangular ou ele vai virar triangular? É certo que ele vai continuar com essa mesma forma. É por isso que a gente diz que ele tem forma constante. Se eu colocar esse chaveiro em um recipiente grande, ele vai mudar o volume que ele ocupa ou ele vai continuar ocupando exatamente essa área? Ele vai continuar ocupando essa área. Então, por isso que também ele tem volume constante. Então, os objetos no estado sólido têm forma constante e também tem volume constante. Eles não mudam. Essa capacidade de movimento, essa energia cinética entre essas moléculas, elas são muito baixas. Então, se você quiser ter um outro exemplo lá, é só tirar o gelo do congelador da geladeira e você então vai observar que esse gelo, independentemente do recipiente que você coloca, ele vai continuar daquela forma que ele estava quando você tirou e ele vai também continuar ocupando o mesmo espaço que ele ocupava. Já no estado líquido, nós temos uma pequena diferença aí. E por quê? As moléculas no estado líquido elas estão mais dispersas, elas não estão tão juntas como no estado sólido. Elas estão, então, um pouquinho mais dispersas. Elas estando um pouquinho mais dispersas, quer dizer que elas estão menos agregadas, elas não estão juntas. Elas vão estar um pouquinho ali afastadas. Então, nesse caso, nós temos uma energia cinética maior do que no estado sólido. Ou seja, a capacidade de movimento ela é intermediária. Ela não é nem muito, mas também ela não é quase nula, ela não é pouca. Ela tem ali uma capacidade intermediária de movimento. Maior, muito maior que no estado sólido. Então, nesse estado líquido, eu vou ter forma,
variável, mas o volume vai continuar o mesmo. E por que isso acontece? Porque a energia cinética e a agregação entre as partículas, elas são intermediárias. Olha só, aqui eu tenho água. Imagina que isso aqui seja 1 litro de água. Então eu tenho aqui 1 litro de água. A água, ela está em que forma? Ela está na forma desse recipiente que a contém. Ela está numa forma cilíndrica, que é esta forma aqui. Ela ocupa, o volume dela é 1 litro. Imagina que eu pego esta água e vou colocar neste recipiente aqui. Se eu tirar essa água e colocar neste recipiente, essa água vai continuar com essa forma cilíndrica ou ela vai começar a adotar a forma deste objeto? Ela vai mudar de forma, ela vai obter a forma do objeto que a contém. Então é por isso que a gente diz que ela tem forma variável. Mas esta água deixará de ocupar 1 litro? Não, se aqui a capacidade for menor, ela vai ocupar exatamente a capacidade que é aqui, mas vai sobrar água aqui. Então o volume dela vai ser constante, esse volume não vai mudar. O estado gasoso, ele vai ser muito diferenciado dos outros. Por quê? Porque as moléculas vão estar completamente aleatórias, separadas. Ela tem um alto grau de agitação, ela está bastante agitada. Então essa energia cinética, que é a energia do movimento, ela é bastante alta, chega a patamares muito altos, com grande capacidade de movimento. Então aqui, forma e volume serão variáveis. Ou seja, imagina vocês que eu tenho um balão aqui desses balões de aniversário. E eu pego, assopro esse balão, e esse balão então enche de ar. E eu dou um nozinho na boca desse balão. Esse balão, ele está ali totalmente preenchido pelo ar, que está no estado gasoso. Esse ar então está com a forma e o volume deste balão. Se de repente eu pego, desmancho essa boca de balão, esse balão estoura, o que é que vai acontecer? O ar que está ali dentro vai ocupar todo o espaço desta sala que eu estou usando aqui. Então ele mudou a forma? Mudou. Qual é a forma que ele está agora? Não é a forma do balão? Não, ele está agora na forma da sala. E qual é o volume que ele ocupa agora? Ainda é o volume do balão? Não, agora ele ocupa o volume da sala. Então tanto a forma quanto o volume, eles vão mudar, eles vão ser variáveis. Falei para vocês que o movimento é grande, então a energia cinética dele, ela é alta, ela é muito grande, e a agregação entre as moléculas, aquela junção é baixa, porque as moléculas elas estão bastante afastadas. Agora eu queria que os senhores percebessem que as substâncias ela têm a capacidade de mudar de um estado. A gente observa isso, por exemplo, na água, né? Você pega a água que é líquida, coloca ela no congelador da geladeira, quando você vai olhar mais tarde, essa água está sólida. Então ela passou do estado líquido para o estado sólido. Cada uma dessas mudanças de estado, elas têm um nome. Então eu queria que vocês mentalizassem agora aí, e até acompanhando pelo livro, vocês verificassem as mudanças de estado físico da matéria. Quando a matéria muda de um estado físico para o outro. Então coloca assim, mentaliza assim, sólido, depois dá um espaço na mesma linha, líquido, e depois dá um espaço e coloca gasoso. Aí você vai fazer isso aqui, ó, de sólido para líquido. Quando a substância sai de sólido para líquido, eu tenho uma mudança de estado que eu chamo de fusão. Então, o fato de eu pegar aquela água, colocar na geladeira, e ela sair, tirar da geladeira, desculpa, eu pego aquele gelo, tiro da geladeira, e coloco ali, esse gelo volta a ser água, ele saiu do estado sólido para o estado líquido. Então aqui eu tenho o que? A fusão. E quando eu saio de líquido para gasoso? Quando eu saio de líquido para gasoso, então eu tenho a vaporização. Ou seja, a substância estava líquida, por exemplo, eu coloco uma água para ferver, a água vai se transformando em gás e vai sumindo da panela. Então eu tenho ali a vaporização. Eu queria que os senhores observassem que na vaporização eu tenho 3 espécies de vaporização. A primeira é chamada de evaporação. A evaporação ela acontece em temperatura ambiente, de uma forma bem lenta e predominantemente na superfície do líquido. Vamos ver aqui um exemplo. Eu pego a roupa, termino de lavar, coloco essa roupa lá no sol para ela enxugar. O que é que acontece? O sol incide os raios solares, esquenta esse líquido então sai do estado líquido, essa água para o estado gasoso. Ou seja, aí o que foi que aconteceu? Evaporou de uma forma natural, de uma forma mais lenta. No segundo, eu tenho a ebulição.
Quando eu estou na ebulição, a ebulição ela ocorre em determinadas temperaturas, sendo que cada uma substância tem uma temperatura ali que a gente chama de temperatura de ebulição. Então essa temperatura ela vai ser específica para cada substância pura, tá? E ela vai variar também de acordo com a pressão atmosférica. Vamos lá, imaginemos aqui que você vai fazer um café e você coloca lá a panela lá no fogo com água para esperar aquela água esquentar para você fazer o café. Aí você vai, esquece, quando você volta a panela está seca. O que foi que aconteceu? Você aumentou a temperatura da água e fez com que essa água evaporasse. A água ela evapora a 100 graus Celsius. Quando os senhores estiverem trabalhando física, os senhores vão trabalhar as temperaturas, vão trabalhar Celsius, Fahrenheit, Kelvin, que são as escalas de temperatura adotadas aqui no Brasil. É a escala Celsius, então a água ela evapora ali em torno de 100 graus Celsius. E a última é a calefação. A calefação é uma passagem brusca, é uma passagem assim muito rápida que ocorre quando um líquido entra em contato com uma superfície muito quente. Por exemplo, você vai passar roupa, você quer saber se o ferro já está na temperatura adequada. Aí você tem o costume de pegar aqui um pouquinho de saliva e encostar no ferro. Quando você encosta, ela faz tss, que é aquele barulho. Exatamente, a água ela vai vaporizar de uma forma rápida, de uma forma brusca, porque aquele líquido encostou numa superfície quente. A chapa ali da pessoa que vende um hambúrguer, quando cai um pingo de água, antes de cair ela já vaporizou, já se tornou gasoso. Então essa aqui é a vaporização, que é dividida em evaporação, ebulição e calefação. Depois eu posso voltar, ó. Eu saí de sólido para líquido, fusão. Eu saí de líquido para gasoso, vaporização. Agora eu posso voltar de gasoso para líquido. Quando eu volto de gasoso para líquido, eu tenho o que eu chamo de condensação. Se você observar aqui, ó, essa garrafa que está com água, ela está toda molhada aqui, ó, por fora. O que aconteceu com essa água de fora? Ela saiu de dentro da garrafa? Não. O que acontece é que aqui nesse ambiente tem a água em estado de vapor. E quando ele verifica a superfície fria da garrafa, essa água vem de estado de vapor então e se torna líquida novamente. Então ele saiu de gasoso para líquido. Eu chamo de condensação. E eu também tenho a que vai de líquido para sólido, que é a solidificação, que é quando você pega a água e coloca então lá no congelador e essa água que era líquida vira gelo, que é sólido. Então essa aqui é a solidificação. Eu posso também ter passagem direta de sólido para gasoso ou de gasoso para sólido, sem passar pelo líquido. Esse é chamado de sublimação. Alguns livros você encontra dizendo que de sólido para gasoso é sublimação, de gasoso para sólido é ressublimação, mas a maioria dos livros eles usam sublimação para tanto de sólido para gasoso quanto de gasoso para sólido. Vou te dar um exemplo bem clássico, que é a questão da naftalina. Em alguns locais a gente ouve falar canfurina, que você coloca ali na gaveta para espantar ali baratas e outros insetos. Quando você coloca a naftalina, ela está em estado sólido. E ela vai sumindo. E ela vai sumindo exatamente por quê? Porque ela vai se tornando estado gasoso. Então ela vai sublimando, ela vai saindo de sólido para gasoso. Senhores, essa aqui é a nossa aula sobre estados físicos e mudança de estados físicos. Muito obrigado pela atenção.